que andam as suas finanças? Esse é o nosso assunto de hoje, porque as minhas nunca estão em perfeita harmonia. Aliás, às vezes elas até andam direitinho, aí depois eu estrago tudo. Hoje a nossa convidada é a Paty Froner, a Patrícia Froner, ela é especialista em educar financeiramente diferentes públicos. Sabe, Paty, eu até imprimi, porque eu comecei a ler o teu material na internet e comecei a me perguntar, costuma gastar mais do que recebe? Frequentemente paga o valor mínimo da fatura? Está devendo para amigos e familiares? Está infeliz com os seus resultados financeiros? Quer mudar o seu comportamento ainda este ano? E uma série de perguntas que em algum momento da vida, se não for o agora, a gente já viveu. Nós vivemos num país onde economizar não é um hábito. Eu gostaria de saber se é possível a gente economizar, se a gente pensar na questão da economia do nosso país. Mas nós, mulheres, principalmente os nossos hábitos de consumo, os nossos desejos desenfreados, acabam desequilibrando o nosso orçamento. É uma questão muito da nossa mente, de doutrinar a nossa cabeça. Por isso você está aqui, para ajudar todas nós que passamos por este problema. E eu acho que é uma grande maioria, né, Paty? Você tem 12 anos de experiência nessa área. Sim. Michele, muito feliz de estar aqui com você. É sempre um prazer conversar contigo. Já temos alguns bate-papos aí na minha jornada. E sim, está complicado. A situação é complicada. Nós batemos recordes a cada mês, são recordes de endividamento. No mês passado, chegamos a 80% das famílias endividadas no Brasil. Meu Deus do céu, quer dizer que eu estou nesses 80%? Tô no público. Beleza. Então, assim, são 80% de famílias endividadas que têm alguma dívida. Isso é o que eu ia te perguntar, sim, porque a gente tem dívidas, eu sempre digo a longo prazo, que são pagáveis dentro do nosso orçamento. Esses 80%, eles estão inseridos aí. Aí também, tá, né? Mas 30% são famílias que não têm condições de honrar 30%. 30%. Então, e ainda tem assim, tem a galera que não está pagando o mínimo do cartão, ou que está fazendo um malabarismo de ter 9 cartões de crédito. Para conseguir o crédito de um, para pagar o outro, para conseguir pagar a escola do filho e vira uma bola de neve. Exatamente. E aí, essas pessoas ainda estão nos 80%. Elas ainda não foram negativadas, elas ainda não foram bloqueadas. Enfim. Elas ainda estão conseguindo girar. Elas ainda estão conseguindo girar e elas estão nos 80%. Se endividando cada vez mais. Se endividando cada vez mais. Então, assim, a situação, ela é alarmante. Muitas vezes a gente olha e começa a rir, eu digo assim, a gente ri de nervoso. Ri de nervoso. Porque se nós fôssemos falar seriamente de educação financeira, é trágica a situação que nós estamos enfrentando, né? E a mulher, ela tem um potencial tão grande. Tem. Ela tem um potencial de fazer uma virada na vida dela, na vida da família, na vida da comunidade onde ela está inserida. E ela não se dá conta desse potencial. Ela não usa esse potencial. Eu me lembro que eu cresci com cientistas dizendo que não se usa nem 10% do cérebro. Hoje a gente já sabe que isso não é verdade, pesquisas já comprovaram, mas hoje daria para comparar e dizer assim, tem mulheres que não estão usando 10% do seu potencial. E tem mulheres que estão voando, né? O que diferencia uma da outra? É o foco, é o propósito, é o objetivo, é fazer a sua trilha e determinar que eu vou alcançar o meu objetivo. E eu vou fazer o que for necessário para alcançar o meu objetivo. Eu até no começo da nossa conversa, Paty, eu estava falando para você que quando eu estudava na faculdade, eu tinha uma calça jeans, eu tinha uma bolsa que eu tinha ganho, que ela era uma bolsa de crochê, e uma blusa com uma manga morcego, que eu amava aquele look, eu me achava o máximo com ele. Quando eu estava vestida com aquilo, eu estava me sentindo o máximo. E eu me lembro que muitas vezes eu deixava a calça jeans secando para poder usar no dia seguinte, e eu era tão feliz com aquela roupa. E às vezes eu abro o meu guarda-roupa que está forrado de coisa e nunca é o suficiente para mim. Então não é o que eu tenho, é
o sentimento de felicidade com aquilo que eu já possuo, ao invés em detrimento daquilo que eu gostaria de comprar. Isso está muito inserido também, não é? No público feminino. E outra coisa que eu me lembro que uma vez o meu marido disse, a gente tem que trabalhar para a mulher, porque para consumir o nosso público é o feminino. A gente tem que ter alguma coisa para vender para a mulher. Tu falaste bem sobre a felicidade. Tá? Muitas pessoas acreditam que a felicidade, e isso está muito inserido no nosso contexto, está muito inserido nas mídias, está muito inserido na nossa criação, que nós somos felizes consumindo. Então, muitas vezes, nos dizem assim, para você ser feliz, você precisa vai às compras, compra uma blusinha. Compra uma blusinha, né? Então, eu vi uma propaganda esses dias do Dia das Crianças que dizia, dê amor para os seus filhos, porque amor é importante, não sei o que, venha comprar o amor na minha loja. Não esqueça do presente. Então, assim, que amor é esse, né? O amor não é um presente, o amor é atenção, é dedicação, é cuidado, é segurança. E para a mulher isso está muito inserido. A mulher ela foi muito manipulada, né? Então hoje a vida da mulher se resume em viver de acordo com as regras da sociedade e usar uma calça jeans, uma bolsinha de crochê e uma camisa manga morcego. Tu ir contra as regras da sociedade. Então isso te dá um empoderamento fantástico. Eu digo assim, às vezes as pessoas têm uma casa de madeira, não é porque elas são pobres, é porque elas gostam da sensação de pisar na madeira. Elas gostam do barulho que a casa faz quando elas estão caminhando, porque isso remete a uma infância fantástica que ela teve na casa dos pais, na casa dos avós. Então, por que eu vou me apegar ao que os outros pensam e deixar de viver aquilo que me faz feliz? Então, a questão financeira ela está muito ligada a esses sentimentos, né? Hoje, na verdade, se a gente for parar para pensar, as mulheres não fazem compras para ser felizes, elas fazem compras para ser aceitas num meio. Para agradar alguém que exige isso. Alguém. Deixa eu te contar mais uma história. Quando eu era criança, eu vivia lá nas terras dos meus avós, na colônia. E tinha um lugarzinho que tinha um mato mais fechado, que eu adorava brincar de casinha. Os meus avós faleceram, essa terra ficou com os meus pais e eles foram morar no interior. E surgiu a oportunidade de eu construir uma cabana pequenininha no meio desse mato que me remete à minha infância e onde a minha filha também consegue ser feliz. E eu estava fazendo orçamentos muito baixos, porque eu realmente não queria investir um grande valor naquela casinha. E as pessoas me diziam, não, mas vai fazer de madeira? Imagina! Você tem que fazer porque vai durar, você tem que colocar aquecimento no piso, você tem que colocar banheira. Eu disse, não! Eu só quero ficar no meio do mato na minha casinha de madeira. Então, assim, eu quase fui convencida a gastar o que eu não tinha em busca de um conforto que eu não precisava, de um luxo que eu não precisava. Exatamente. E foi por um triz. Exatamente. Que eu ia me endividar a vida inteira. Nessa encarnação e na próxima. Mas é justamente isso. Nós vivemos de acordo com as regras de consumo, com as regras que os outros impõem na nossa vida. E cadê o empoderamento? Cadê, né? Que a gente tanto fala. Cadê o empoderamento que a gente tanto fala? Não existe. Porque a partir do momento que eu digo amém para uma série de coisas, aí eu me torno refém. Exatamente, né? Então, hoje eu fiz uma postagem lá no LinkedIn falando da migração que está acontecendo dos aeroportos para as rodoviárias. Isso, eu digo assim, gente, parem de dizer que rico vai para o aeroporto e pobre vai para a rodoviária. Avião e ônibus são meios de transporte. A gente precisa enxergar dessa forma, exatamente, né? Então, o que é mais cômodo, o que é mais válido, qual é a melhor relação custo-benefício? Se você tem um final de semana que você precisa ir fazer um trabalho, alguma coisa, que você vai ter um retorno financeiro, vale a pena tu investir ir de avião, porque você vai ter mais tempo, você vai chegar mais tranquilo. Agora, se você pode viajar numa madruga num ônibus leito... E economizar muito, vai valer muito mais a pena financeiramente. Exato. E aí, o que você faz? Aí você começa a pegar essas pequenas economias que você faz e começa a investir.
E eu acho que esse é o grande lance que as mulheres ainda não se deram conta. Há um prazer enorme em fazer compra? Mas há um prazer enorme em ver suas ações sendo valorizadas, você recebendo dividendos, você recebendo aluguéis de prédios que você não construiu. Porque hoje a realidade é essa. Hoje você pode ser dona de um pedacinho de um shopping lá na capital, longe da gente. Entendeu? Lá no Morumbi. Você então, pode investir naquilo. Exatamente, e vai receber aluguel mensalmente para aquilo. Então, às vezes, eu digo o que falta, nada contra, eu digo assim, as mulheres, elas precisam estar bem vestidas, elas precisam estar de acordo com os seus valores, seus propósitos, tudo. Tem gente que trabalha com moda, tem que estar bem vestido, tem que acompanhar a moda, tudo, mas estabeleçam limites, né? Eu não posso ganhar 5 mil por mês e comprar 10 mil em roupa por mês, né? Não mesmo porque até mesmo a questão ambiental é terrível. Eu estava acompanhando no Atacama, não é? As toneladas e toneladas de descarte de moda que estão acabando com aquela região, e eu penso, a própria indústria da moda também precisa se preocupar com isso. Também. É uma consciência coletiva, sim, né? O consumo exagerado, ele não faz bem para ninguém. Não faz. E assim, ó, essa história de usar uma roupa para cada evento, isso aí ficou lá na nossa infância, lá na Xuxa, que eu acho que não repetiu roupa em nenhum show ali, nenhuma gravação dela, ela repetiu roupa. Hoje, eu acredito que a própria Xuxa é totalmente contra isso, né? Então, são coisas que a gente precisa, essa sustentabilidade, ela é importante para o nosso bem-estar, para o nosso planeta, o calorão que anda fazendo, e tudo isso é uma consequência de um uso desenfreado de recursos, né? Então, daí você vai dizer assim, mas o que isso tem a ver com a minha roupinha? Pois é, às vezes a marca que você consome, ao invés de fazer um outlet, alguma coisa assim, ela picota o que sobra de uma coleção para outra para ninguém usar. Exatamente. Sabe? Então, um negócio assim, poxa vida, será que eu quero consumir desse tipo de empresa? Com esse tipo de filosofia, exato, sem essa consciência de planeta. Quando começou o projeto Vendendo com Você, o Genari, que é o mentor dessa ideia, ele me disse, Michele, eu conheço tantas mulheres, elas são guerreiras, elas batalham, elas são inteligentes, elas vendem muito, muito dinheiro gira em torno delas, mas quando você vai falar com elas sobre o mês que vem, elas não sabem se vão ter o dinheiro suficiente para pagar tudo aquilo que elas consumiram. Ele me disse, a gente tem o dever, até para as próximas gerações, de educar essas mulheres. Então, a ideia do Vendendo surgiu como uma universidade onde a gente pudesse compartilhar conhecimento com as mulheres. Sim. Mas, Paty, você trabalha com isso há 12 anos, as mulheres estão interessadas nesse conhecimento? Eu digo assim, tem algumas irmãs que elas estão ainda na Matrix. Entendeu? É bem aquela história do filme. Elas estão inseridas num contexto, elas vivem o dia a dia, de salário em salário, consumindo demais, e elas ainda não têm esse, sabe, ninguém deu a escolha, né, se tu quer a pílula azul ou a vermelha. Então, elas ainda não acordaram. Né? Agora tem muitas irmãs que já disseram assim, não, só um pouquinho, não dá para continuar do jeito que tá. E quando elas percebem isso, é libertador, sabe? É uma coisa libertadora. Eu digo assim, ser educador financeiro é um ato de rebeldia, porque você tá tirando as pessoas do consumo desenfreado, sem noção, porque se você me perguntar, você gastou no que o seu salário no último mês? Eu te digo que pelo menos 50% eu não vou nem lembrar. E é uma das coisas, assim, é uma coisa muito simples de fazer, uma coisa que requer um pouco mais de atenção, mas eu acho que é muito do comportamento, não é cálculo, é comportamento. É focar na sua vida, nos seus objetivos, e parar de olhar o que o coleguinha tem, porque eu acho que esse é um problema muito grande. Problema muito grande. Tem outra, e eu volto a dizer, mulheres bem vestidas, mulheres bem, com tudo em dia, são mulheres que estão com um ânimo diferente para enfrentar esses desafios. Então, por exemplo, ao invés de ir lá e comprar qualquer coisa que apareça,
Pintou, a moda é roxo com verde-limão. Será que isso combina contigo? Será que isso te favorece? Será que isso faz bem? Será que é um tom que te deixa mais profissional, mais despojado, enfim? Então, nada melhor do que você investir numa consultoria de imagem e estilo. Exatamente. Depois o seu dinheiro vai ser investido corretamente. Aí, o que você vai fazer? Você vai descobrir que vermelho não combina. E você não compra mais vermelho. Mas tá na moda. Então compra um acessório vermelho, usa um brinco, usa algum detalhe vermelho, pinta as unhas de vermelho. Mas você não vai usar um vestidão longo vermelho que custa tanto porque ele não te favorece. Então veja como um investimento em conhecimento, numa consultoria personalizada. Que geralmente vai beneficiar uma outra empreendedora mulher. Vai, exatamente, né? E que daqui a pouco ela vai dizer o seguinte, olha, você não vai parar de comprar. Eu acho que o problema... É o medo que alguém te... Né? Eu não vou mais ser feliz porque eu não vou mais poder comprar nada que eu gosto. Não. Existe uma diferença entre gastar e investir. Gastar é quando aquilo que tu está fazendo não te traz retorno nenhum. Quantas pessoas fazem compras, chegam em casa, abrem a sacola e notam que já tinham coisas parecidas, que aquilo ali vestiu e não favoreceu, fica até com vergonha de voltar para trocar. E aí bate o arrependimento quando o cartão de crédito chega e precisa pagar aquela conta. Você nem usou e não tem nem o dinheiro para pagar aquilo. Então, assim, esse é um gasto. Isso é uma despesa. Isso é um dinheiro não jogado é um investimento. Fora. Não é investimento. Agora, você ir... Muito bem, o preto te favorece. Você ir numa loja. Que nem eu fiz esses dias. Eu comprei um vestido preto que eu tava namorando há muito tempo. E esses dias eu fui lá e disse assim, ok, comprei. Tá? É um vestido que agora eu tenho uma formatura para ir, eu posso ir com aquele vestido. Se eu tiver um casamento, eu vou com aquele vestido. Troco os acessórios e tá tudo vai usar certinho. Ele muito. Troca o cabelo. Se você for com um cabelo legal, com um sapato legal, ninguém vai olhar pro vestido. Exatamente. Então, são investimentos que você faz. São investimentos. Inteligentes. São escolhas inteligentes. Exato. E é isso que falta para as nossas irmãs que ainda não perceberam o potencial empreendedor, o potencial financeiro, tudo. Falta elas notarem isso. Que é uma escolha inteligente. Ninguém vai te proibir de fazer nada. As pessoas vão te dar opções. Eu dou opções. Você quer comprar 10 blusinhas de múltiplas cores por 25 cada uma, que na primeira lavada... Não vai mais ter. Ou você vai pegar 250 e vai comprar uma peça que te valoriza. E que você vai usar durante muitos anos. Uma outra questão também que eu acredito que muitas mulheres sintam, e geralmente eu tenho esse tipo de atitude. Eu não consigo economizar, mas eu consigo investir. Por exemplo, em um bem que custa mais caro, eu sei que eu vou ter aquela parcela para pagar. Então, eu acabo todos os bens que eu conquistei foi através dessas prestações. Eu nunca consegui fazer o contrário, guardar aquele valor e depois investir para... Eu não consigo ter essa paciência da espera. E eu sei também que eu acabo gastando muito mais, porque sempre eu vou ter que pagar mais juros, nunca vai ser o mesmo preço do à vista. Mas é uma forma também de eu conseguir ter uma segurança, não é, em forma de bens materiais, comprar sem aquela ansiedade que eu sinto de ter que esperar por alguma coisa. Nós somos muito imediatistas também. Sim, somos. Eu digo, tem gente que compra online e 2 minutos depois tá vendo se já despachou. Pra ver se já vai chegar. Já tá na porta esperando o entregador. E na verdade, assim, não há necessidade de ser assim, né? A gente precisa ir na contramão disso. E isso tá tão... tá virando uma tendência tão grande que as pessoas estão... Nossa, tem pessoas que chegaram num patamar financeiro e estão doando as empresas, porque eu já enriqueci. Eu não preciso mais me incomodar com isso, não. Eu quero viver em paz. Tem gente que... eu trabalho com um programa que é o FIRE, né? Que é da aposentadoria precoce. Então tem gente que diz assim, olha, eu tenho 18 anos, eu quero trabalhar até os 35 e eu não quero mais trabalhar. E ok, vamos investir nisso, né? Vamos trabalhar para isso. E
Então tem muita gente que está fazendo isso. São tendências globais de pessoas que estão vendo a relação custo-benefício. E o dinheiro hoje, ele não é mais tão valorizado quanto o tempo. A qualidade desse tempo. A qualidade do tempo. Então, poxa, você tem uma filha. Você quer que ela fique bem. Exatamente. Você quer dar uma segurança a ela. Uma segurança. Você quer envelhecer bem. Né? Então, são coisas que a gente precisa se preocupar. E em determinado ponto também, né, Paty? Porque eu vejo agora, né, lá nos meus 40, eu comecei a ter essa virada de chave, acho que foi um pouco tarde. Amadureci um pouquinho tarde. Mas é verdade, agora eu percebo como eu também tenho que fazer as escolhas mais corretas, sabe? Sim. E são coisas que nós... são momentos que começam a cair a ficha. Mas aí, assim, os 40 tem toda uma pegada astrológica então tá explicado. Que explica todo esse movimento dos 40. Mas eu tô ficando melhor, tô ficando mais consciente, eu tô gostando mais de mim, assim. Exato. Não, eu tenho 47, eu digo assim, ó... eu já tenho 44. Se os 40 foi isso... Cara, vem os 50. Imagina o que vem depois. Que maravilha. Mas aí que tá, essa faixa, a gente se liberta de tanta coisa. E como eu gosto também da simplicidade, retomei esse gosto, porque eu penso, se ninguém vem me visitar, se eu não preciso gravar nada, se eu não vou trabalhar com moda, eu quero ficar de pijama e se arrumar meu cabelo no meio do mato, e pra mim isso é o máximo da felicidade. Como é bom, é bom. Então, assim, esses tempos eu tenho um canal no YouTube e eu tô sempre nessa, puxa, eu tenho que gravar. Eu disse, eu tinha que fazer um negócio lindo que nem esse aqui. Aí eu dei uma volta, porque eu tô morando num sítiozinho. Você aí, também? Tô me escondendo. E aí eu dei uma volta, esses dias eu olhei e disse assim, gente, tem lugar mais lindo? Aqui que eu preciso. Sabe? E aí... Pra você ter uma ideia, assim, no LinkedIn, o Instagram eu nem tenho mexido muito, eu tenho lá quase 3 mil seguidores, mas não tenho mexido muito. No LinkedIn, onde eu falo sobre essa transição de morar na cidade, de vir de Porto Alegre para Guaporé, de sair de Guaporé e ir para Fazendinha, como o pessoal chama, toda essa transição, ela atraiu 23 mil pessoas para o meu perfil. Nossa! Porque são pessoas que querem fazer também essa migração, que querem essa liberdade, né? De se libertar de um monte de coisa. De amarras que a gente mesmo cria para nós mesmos, pesos que a gente vai carregando que não precisa carregar. Não precisa. E assim, eu vejo que tem um outro ponto muito importante da educação financeira, ela ser um trabalho muito libertador, principalmente para as mulheres. Gente, mulher que tem dinheiro não engole sapo. Mulher que tem dinheiro não precisa apanhar. Não sofre abuso psicológico, não sofre físico. Se tiver que mandar sair de casa ou tiver que sair de casa, carregar os filhos, pega tchau e bênção. Vai embora. Então, assim, a educação financeira, nós cuidarmos do nosso propósito. Meu propósito é ter uma vida mais tranquila, é ter uma tranquilidade, é ter uma velhice digna, é ter uma capacidade de me sustentar quando eu tiver lá meus 60, 70, 80 anos. Então, quando tu coloca isso na tua cabeça, você vai pegar um pedacinho do que você ganha todos os meses. Aquelas blusinhas e vai guardar. Entendeu? Então, assim, a nossa recomendação é sempre que você use 30% do que você ganha para investimentos a médio prazo, longo prazo, ou até para coisas mais imediatas. Poxa, você quer fazer uma viagem daqui quero tirar um sabático e passar um ano na Europa. Ok, daqui a 5 anos, então tu precisa te organizar, tu tem que trabalhe para isso, vá guardando para isso. É uma coisa a longo prazo, uma meta que você tem e você vai construir isso. Eu quero me aposentar com 60. Ok, então faça uma previdência, que daí você já bate do seu imposto de renda. Faça investimentos que te dão um retorno financeiro todos os meses, como fundos imobiliários, como ações que têm dividendos. E aí você vai crescendo um patrimônio, né? Você vai construindo esse patrimônio para quando chegar lá pelos 60, 70 anos, tu olhar para tua conta e dizer assim... Tô só por esse momento. Senhor, me abana, como diz a galera. Então, quando você consegue construir isso,
Eu digo assim, cara, você fez isso. Fez a sua parte. Fez a sua parte. Agora curte. E aí, curte. E aí, o que acontece? Você se aposenta com 60, não depende da Previdência para viver de salário mínimo. Você tem uma grana reservada. Você pode olhar e dizer assim, ok, o que eu vou fazer agora? Você pode continuar na sua casa e sem sair para lugar nenhum. É um direito que você tem, mas você tem a tranquilidade de botar a cabeça no travesseiro e saber que ninguém vai te despejar da tua casa, que não vai faltar um plano remédio de saúde, um remédio, um alimento. Você não vai acabar de fraldinha cheia na casa de alguém, morando de favor. Paty. Então, é isso que nós precisamos fazer, esse movimento de trazer essas mulheres para entenderem isso, sabe? De delas assumirem a responsabilidade. A sua autorresponsabilidade dentro das suas finanças. Mulher do futuro. Exatamente. O eu amanhã. Vamos cuidar de mim amanhã. Ai, Paty, foi muito bom conversar contigo. Acho que eu vou te convidar uma vez por mês. Você vai estar por aqui, porque tem assunto. A gente nem começou a conversar e já terminamos o podcast. Mas assim, ó, já tá meu convite pra gente ir pegando alguns assuntos que são bem importantes, que a gente precisa ouvir para internalizar, para começar a colocar em prática. É muito bom conversar contigo. Muito obrigada. A gente vai deixar os seus contatos também para as pessoas te seguirem, conversarem contigo, conhecerem o teu trabalho, que realmente ajudar durante 12 anos mulheres, algumas vidas devem ter sido transformadas. Foi, eu me emociono. Obrigada. Muito obrigada, Paty. Até a próxima. Um beijo. Obrigada.